Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Um Fala Gigante, inclusive, muito agitado, muito movimentado, numa quarta-feira de reapresentação no CT Moacir Barbosa. Amanhã, o Vasco enfrenta a equipe do Madureira pela terceira rodada do Campeonato Carioca e o elenco principal vai a campo, porém com algumas ausências, e é claro, a gente vai trazer essas informações aqui a vocês, além de quarta-feira de reapresentação, uma quarta-feira também de conversa. Ramon Dias terá o primeiro contato com o Lucorejano após a pré-temporada no Uruguai, que o argentino se recusou a ir. O que sairá dessa conversa? O Vascaíno espera, até porque amanhã pode ser que o Orejano entre em campo com a camisa do Vasco para enfrentar o Madureira sob o comando de Ramon Dias. Além dessas informações, vamos falar também sobre Marlon Gomes, venda do atleta muito bem encaminhada, falar também sobre o chileno Carlos Palacios, e um atleta que o Vasco da Gama deu o aval de fato para a venda, para conseguir milhões de reais nas negociações, porém o Colo-Colo vetou a transferência e isso acabou de fato atrasando o negócio. Além dessas, vascaínos, muitas outras novidades, como a gente trouxe no início desta introdução, neste Fala Gigante muito agitado, que você, é claro, não poderá perder. Porém, antes de começar esse vídeo, vascaíno, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Inclusive, antes de prosseguir aqui com essa introdução, só um recadinho legal a trazer a vocês. Eu sempre gosto de compartilhar as conquistas aqui que o canal acaba conseguindo, fazendo com que a gente consiga, Hoje, pela parte da tarde, eu fui aqui no Rio de Janeiro, na famosa Acerj, e consegui a tal da carteirinha da Acerj que eu tanto falo com vocês, Isso daqui é muito importante. Isso daqui é uma carteira de imprensa, que a partir de agora eu vou conseguir cobrir as coletivas, vou conseguir, estar presente nos estádios aí como imprensa, trazendo um conteúdo cada vez mais profissional, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso canal. Então, enfim, conseguimos aí a carteirinha da Acerj, algo muito esperado há bastante tempo. Então pode ter certeza que a partir desse momento o canal do Gigante Vasco vai estar com uma cobertura muito melhor do nosso Vasco da Gama. Inclusive amanhã eu faço a primeira partida do Vasco como um jornalista esportivo de fato. Então, informação muito legal aí, fiquem de olho, fiquem ligados cada vez mais aqui no nosso canal, pois o conteúdo será, se Deus quiser, cada vez melhor para você, vascaíno. Então, dito isso, se inscreva, porque a sua inscrição é muito importante. Pode ter certeza, se você está chegando aqui pela primeira vez, que é um canal sério, um canal ético, um canal profissional, com muito Vasco a você que está aí do outro lado. Além disso também, claro, se inscreva, compartilhe o nosso conteúdo, deixe seu like, ajude o nosso crescimento. E como sempre falamos aqui embaixo, aqui também, ative seu sininho de notificação e deixe o seu comentário sobre o nosso vídeo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente este Fala Gigante falando sobre esse elenco do Vasco em si. Hoje será uma tarde de reapresentação no CT Moacir Barbosa, inclusive diante do horário que a gente está colocando esse vídeo, a reapresentação até já aconteceu. Porém, ontem à noite, o elenco ganhou folga na terça-feira, após a chegada do Uruguai na segunda. A terça foi dada aos atletas cruzmaltinos. Ontem à noite houve uma festa ao Zé Gabriel. O Zé Gabriel completou, mais um ano de vida nestes últimos dias, e ontem, foi a comemoração desse aniversário. O elenco do Vasco preparou uma festa surpresa. Houve essa festa surpresa e o elenco do Vasco, melhor dizendo, esteve presente. A gente não sabe se a festa surpresa foi preparada pelo elenco cruzmaltino. Certo é, jogadores do Vasco estiveram presentes. Isso é muito legal, porque eu sempre falo aqui com vocês, um elenco do Vasco forte se faz por vínculos fortes entre, os jogadores. O Vasco nesses últimos anos tinha muitos problemas no seu elenco, com todo respeito à figura Leandro Castan, mas o Leandro Castan, no período que passou pelo Vasco, teve vários problemas, Aquele problema da camisa, que foi
aquele rebuliço no meio da torcida vascaína. Teve problema também com o Thiago Galhardo, informações dadas, inclusive confirmadas pelo próprio Castanho nesses últimos dias. Aí teve o Ricardo Sapinto, quando chegou ao Vasco, que trouxe mais um problemão. Então o Vasco, além de ser um grande problema fora das quatro linhas, com administrações péssimas, crises financeiras, salários não pagos, dentro das quatro linhas, né, com relação ao grupo, era também um problemão. O grupo não se falava, os jogadores tinham briga, e nesse momento parece que não. A situação é diferente, um grupo é muito bom, um grupo que se entende entre si, mesmo com vários estrangeiros, um grupo que se entende com o seu treinador, argentino também, mais um estrangeiro, e um grupo que promete muito, né, para essa temporada de 2024. Um grupo forte, unido, fará com toda certeza um Vasco também forte dentro das quatro linhas. Então Zé Gabriel aí comemorando seu aniversário na noite de ontem, junto ao elenco vascaíno. E hoje, né, será aí essa tarde de reapresentação. A gente vai deixar para trazer mais detalhes sobre tudo o que vai acontecer nessa tarde no Boa Noite Gigante, que sairá um pouquinho mais tarde, inclusive hoje por volta das 9h30 da noite, até porque esse Fala Gigante está saindo mais à frente do horário normal que a gente costuma postar. E sobre essa tarde de representação, a única coisa que temos a trazer aqui a vocês de forma rápida é que a forma com que Ramon Dias vai montar o elenco neste treino de hoje para a partida de amanhã será diferente da forma com que o torcedor vascaíno viu o elenco do Vasco da Gama contra a equipe do Deportivo Maldonado e contra a equipe do São Lourenço. Por quê? Porque naquelas duas partidas a gente viu o time titular do Vasco. Um titular, né, com uma formação de 4-4-2 ou 4-3, melhor dizendo, 4-3-3, né, com David Rossi aberto nas pontas, porém com todo o time titular, e na formação contra o Deportivo Maldonado num 3-5-2, com David e Verratti formando uma dupla ofensiva, o Payet, né, sendo esse camisa 10 flutuando entre linhas, uma equipe com o Medel, com o Léo, com o João Vitor, bem postada. Todos os dois times foram titulares, porém em sistemas de jogo diferentes. Expectativa para que essa partida de amanhã, quinta-feira, contra o Madureira, em São Januário, o Vasco não vá com a equipe titular. O Vasco vá com uma mescla de jogadores que estiveram presentes em Uruguai, lá no Uruguai, né, na pré-temporada, em Punta del Este, com os jogadores que também estiveram presentes aqui no Rio de Janeiro durante as duas primeiras partidas contra a equipe do Boa Vista e do Sampaio Corrêa. Tem peças a serem aproveitadas, caso aí, né, do Leandrinho, caso do próprio Ryan, que foi para o Uruguai, mas não começou nenhuma partida como titular, caso também dos atletas também que foram no Uruguai, como o próprio Maicon, que nenhuma partida começou como titular, o próprio Cauã Paixão, que foi muito bem nas primeiras partidas do Campeonato Carioca, marcando inclusive gol contra o Sampaio Corrêa, Patrick de Luca, que foi o atleta que deu mais assistências durante essas duas primeiras partidas. Então tem sim jogadores que vão ser utilizados por Ramon amanhã. Vai ocorrer essa mescla. E acima de tudo, é claro, o grande nome desse momento, que é Luca Orejano. Inclusive, só para complementar essa informação, né, Dimitri Payet não estará presente na partida de amanhã. O jornalista Lucas Pedrosa, pela parte da tarde de hoje, confirmou essa informação, né, que Payet não será o titular nessa partida contra a equipe do Madureira, ou ele irá começar no banco de reservas, ou ele irá começar, ou ele nem sequer, né, perdão, será relacionado para a partida. Então, essa é a expectativa, e sobre o Luca Orejano, há sim uma expectativa ainda maior sobre ele. Por quê? Porque se a gente consegue definir um nome como grande destaque, né, do Vasco durante essas primeiras partidas de Campeonato Carioca aqui no Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, eu acredito que sem tirar nem pôr, o grande destaque do Vasco da Gama foi o Luca Orejano. O argentino, de 23 anos de idade, que vestia a camisa 10 do Vélez Sarsfield, se destacou. Foi o grande nome, caiu nas graças do torcedor vascaíno. E nesse momento, a torcida do Vasco, que antes do início do Campeonato Carioca queria o Orejano longe de São Januário, acredito que se qualquer torcedor vascaíno pudesse, chegaria, agarraria o Orejano na entrada do Seitã e não deixaria ele ir embora, porque mostrou que tem bola, mostrou que tem talento, mostrou que tem qualidade, e principalmente, após as duas primeiras partidas do Vasco lá no Uruguai, onde faltou esse ponta construtor, com o Luca Orejano talvez a situação poderia ser diferente. Hoje o Orejano é um atleta que não tem no elenco principal do Vasco da Gama. Lá no Uruguai, inclusive, informações que a gente teve, é que o nome de Orejano foi muito comentado. Os jogos, né, é claro, aqui no Rio de Janeiro foram todos eles vistos pela comissão técnica de Ramon. Todos viram o destaque que Orejano teve nas duas primeiras partidas do Vasco no Campeonato Carioca. Então, exatamente por esse motivo, foi um nome muito falado. A comissão técnica de Ramon Dias e o departamento de futebol querem Luca Orejano, acreditam no potencial de Orejano e principalmente veem o Luca Orejano como uma peça importante para a temporada de 2024. Não à toa hoje, quarta-feira, acontecerá uma conversa entre Ramon Dias
e Luco Orejano. Ramon Dias, que eu falo, é junto com toda a sua comissão técnica para saber o que de fato o atleta quer. Se o jogador realmente, depois dessas 2 primeiras partidas no Campeonato Carioca, mudou a sua mente e quer ficar no Vasco da Gama, quer permanecer, quer ganhar espaço no time titular, quer ser uma peça importante, principalmente após a saída de Gabriel Peck, ou não, se realmente ele vai querer sair do Cruz Maltino. Então hoje vai acontecer essa reunião, a gente muito provavelmente vai trazer mais detalhes a vocês no Boa Noite Gigante, sobre tudo o que rolou, ou no Acorda Vascão de amanhã às 7 horas da manhã. O certo é, torcedor vascaíno, hoje acontecerá uma reunião para definir o futuro de Luco Orejano no Vasco. Se depender de Ramon, ele fica, mas é a ver o desejo do atleta. Caso, após essa reunião, haja uma negativa, caso após essa reunião, Luco Orejano durante ela vire e fale: Ramon, não quero ficar, quero ir embora, quero voltar para a Argentina, que é o meu país, não me adaptei ao Brasil. O Vasco vai começar a intensificar no mercado um clube para Luco Orejano. E nesse momento, um clube que buscou, inclusive, junto ao Vasco da Gama, informações sobre Orejano, a proposta ainda não foi feita, mas buscou a informação, foi o Talleres de Córdoba. E lembra ontem a informação que a gente trouxe a vocês, que o Talleres tem um jogador que interessa ao Vasco, e o Vasco inclusive buscou também informações, o Rodrigo Villagra, porém um nome que estaria muito perto do River Plate. Qual é a última informação que temos a trazer a vocês, de acordo inclusive com o Impacto Desportivo, na página do futebol argentino? Visto a possibilidade de uma saída de Luco Orejano e visto principalmente o interesse do Talleres no atleta e o interesse do Vasco no volante do Talleres, essa troca pode acabar acontecendo. Luco Orejano é um atacante, um jogador que tem um potencial de mercado, um valor de mercado maior por ser um atleta da parte ofensiva de campo, enquanto o Talleres tem um jogador que é um volante que tem um valor de mercado menor. As idades são semelhantes, Rodrigo Villagra tem 22 e Orejano tem 23, e os dois clubes poderiam estar negociando uma troca, até porque informações iniciais, tudo vai depender dessa reunião de hoje. O Luco Orejano não quer ficar no Vasco, e lá na Argentina também o Rodrigo Villagra não quer ficar no Talleres. Então essa troca entre os clubes pode sim acontecer. O Talleres contratando uma peça que quer para o seu elenco em 2024, e o Vasco contratando uma peça do Talleres que quer também, para o seu elenco em 2024, que é esse volante, esse primeiro volante, esse camisa 5. Então vamos ficar de olho. Vamos ver, assim que tivermos mais novidades traremos a vocês, mas essa troca entre os clubes pode sim acontecer. Tudo vai depender dessa reunião que acontecerá na tarde desta quarta-feira. Para você, se você fosse aí uma pessoa influente dentro do Vasco, faria de tudo para o Orejano ficar? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E olha, Vascão, para continuar aqui com o vídeo a vocês, quero entrar em 2 assuntos aqui importantes sobre saídas: Marlon Gomes e Carlito Palacios. Primeiramente, sobre Carlos Palacios, o que temos a trazer a você, torcedor vascaíno? Qual é a situação? Esse jovem jogador, porque se você não sabe, o Palacios é um jovem atleta, 23 anos de idade, e com potencial gigante, por incrível que pareça, Palacios, com a camisa do Colo-Colo nessa última temporada, em 35 partidas, marcou 13 gols e deu 3 assistências. Se comparar, enquanto ele vestia a camisa do Vasco, foi apenas 1 gol e 1 assistência em 20 e poucos jogos. Ou seja, foi uma peça importante lá no Chile, no Vasco era reserva, conseguiu se encontrar novamente no futebol do seu país. A La Joya, como é conhecida, inclusive no futebol do Chile, está conseguindo se destacar como era o esperado durante o início de sua carreira no Unión Espanhola. E qual é a situação? Diante desse grande destaque, o Boca Juniors, clube do futebol argentino, se interessou pela contratação de Palacios. Foi até o Vasco, porque o Vasco hoje detém uma grande porcentagem dos direitos econômicos do jogador. O Vasco, por não ter Palacios dentro do seu elenco, deu aval. Boca ligou, o Vasco falou: pode negociar, pode avançar nas tratativas, aceitamos a venda do jogador. Porém, o que acontece? O Boca quer a compra dos direitos econômicos de Palacios. O Vasco, que detém grande parte dos seus direitos econômicos, deu aval para avançar nas negociações, mas qualquer saída de Palacios do Colo-Colo precisa do aval do clube chileno. E aí que travou as negociações. O Colo-Colo não deu aval, a gente acabou de falar a vocês, o Palacios é uma peça muito importante por lá. O presidente ontem, inclusive, do Colo-Colo confirmou, nessa informação, que detalhes separam aí a permanência de Palacios no Colo-Colo para a temporada de 2024, porque exatamente o clube chileno travou, não permitiu a saída do jogador
Colo-Colo não quer se desfazer de La Joya, como é conhecida, né, no Chile, e exatamente por esse motivo o Carlos Palacios permanece no clube chileno para a temporada de 2024. Até o momento, essa é a informação que nós temos, Palacios não sai e automaticamente, né, o Vasco da Gama se vê prejudicado diante disso, pois não vai conseguir os milhões que esperava colocar dentro do bolso para essa temporada de 2024. Vamos esperar, vamos aguardar, vamos ficar de olho e assim que tivermos novidades, é claro, traremos elas a vocês. E olha, Vascão, para fechar aqui o vídeo, falar sobre mais uma venda, porém diferente Palácio, uma venda concretizada praticamente, que é a situação de Marlon Gomes. A gente já vem informando a vocês, né, que detalhes separam o Marlon do futebol ucraniano. O Vasco não tinha o planejamento de vender o Marlon, até porque é um jogador que a comissão técnica de Ramon conta e muito para a temporada de 2024, e até adianto aqui a vocês, a comissão técnica de Ramon já conversou com o departamento de futebol, e caso o Marlon Gomes saia, vão exigir, a comissão técnica irá exigir uma reposição à altura. Não quer qualquer jogador, quer um grande atleta para repor a saída de Marlon Gomes, que é visto dentro, né, do elenco Cruz Maltino como uma peça dificilmente igual, tem algum jogador igual a ele, né? Uma peça que não há reposição à altura, pois é um jogador muito diferenciado. Mas os ucranianos vieram de uma tal maneira que não teve como segurar a proposta, né? Não teve como segurar a possibilidade de uma saída de Marlon Gomes. As informações que temos a trazer aqui a vocês é que de fato essa venda está muito encaminhada. Marlon Gomes já aceitou a proposta do clube turco, e até trazendo valores aqui com mais detalhes a vocês, informações dadas novamente pelo jornalista Lucas Pedrosa nessa tarde de hoje, é que a proposta do Shakhtar Donetsk foi 12 milhões de euros fixos, ou seja, 64 milhões de reais na mão do Vasco da Gama, valores gigantescos, porém mais 4 milhões de euros por bônus e metas contratuais, ou seja, valores que podem chegar a 85 milhões de reais, 64 fixos na mão do Gigante da Colina e por bônus e metas contratuais mais 21 milhões de reais que podem chegar a 85 milhões de reais. É muita grana que o Vasco da Gama colocará dentro do bolso com a venda desse jogador. A gente já trouxe, né? O próprio Marlon Gomes já aceitou a negociação, já aceitou a proposta salarial, já aceitou as bases, já aceitou as luvas, já está tudo certo entre Marlon e o Shakhtar Donetsk. Porém, o Vasco nesse momento resta aí apenas dar o aval para os últimos passos nas negociações para se concretizar a venda de Marlon. A gente vem falando com vocês, né, que o Vasco de fato não queria a venda, isso é uma realidade. Por exemplo, alguns dias atrás, lembra que o GE trouxe uma informação de que um clube da Inglaterra, um clube da Premier League, colocou na mesa do Vasco uma proposta de 65 milhões de reais pelo Marlon? Isso de fato aconteceu. Esse clube foi o Everton da Inglaterra, o jornalista Matheus Gilbert trouxe essa informação. O Everton colocou à mesa do Vasco da Gama uma proposta de 12 milhões de euros, exatamente uma proposta inclusive muito semelhante, né, ao do Shakhtar Donetsk por Marlon, 64 milhões de reais fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, uma proposta que chegaria a 14 milhões de euros, aproximadamente 75 milhões de reais. Essa proposta o Vasco não aceitou. O Vasco não aceitou essa proposta de 75 milhões de reais, por Marlon Gomes. Informações que o Vasco pediu mais no valor fixo e queria inclusive boa parte do dinheiro à vista. O Vasco não avançou, não aceitou as tratativas, mas diferente do Everton, Shakhtar Donetsk veio com aquilo que o Vasco da Gama queria, né? De fato, valor fixo igual ao que o Everton havia proposto, né, o Cruz Maltino, porém o valor variável maior, quase 10 milhões de reais a mais no valor variável do que o Everton tinha proposto, e um pagamento à vista maior, né, do que o Everton também propôs com relação aos 64 milhões de reais. Tudo isso agradou a diretoria vascaína, agradou também ao Marlon Gomes, e nesse momento as negociações estão avançadíssimas para que o Marlon seja vendido e o Vasco possa colocar, né, os 50 milhões de reais à vista do PEC, porque o Los Angeles Galaxy vai pagar à vista pela compra dos direitos econômicos do PEC, mas esses 64 milhões de reais também à vista, né, por parte do Marlon Gomes. Ou seja, no período de um mês, o Vasco colocará 115 milhões de reais no bolso. É muita grana. E aí a pergunta que a gente vem fazendo aqui no nosso canal, e vai fazer até o final, sim, em tom de cobrança desse departamento de futebol. 115 milhões de reais dentro dos cofres, né, Cruz Maltinos. Para onde vai esse dinheiro? É apenas a pergunta que nós fazemos. Para onde irão os 115 milhões de reais? Tá chegando grana? A gente espera que essa grana venha a ser reinvestida em algum outro jogador. A gente, é claro, fica por aqui.
esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas, né? Desta quarta-feira que promete e muito. E contamos muito com você que está do outro lado. Se inscreva, compartilhem o nosso canal, ajudem o nosso crescimento. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.